queridos, como que vocês estão? Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa, mas antes vamos fechar os nossos olhinhos para falarmos com Deus. Vamos lá? Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, vivos e prontos para podermos aprender um pouquinho mais. Por favor, Senhor, nos dê uma boa aula, nos ajude a nos concentrarmos e entendermos tudo o que for dito. Senhor, também abençoe o nosso dia, que seja muito produtivo e também continue abençoando as pessoas que nós amamos. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome por amor de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Nós vamos aí continuar a nossa aulinha de português, porque nós estamos finalizando aqui a apostila, tá bom? Nós vamos finalizar essa semana o conteúdo de língua portuguesa, porque na próxima é só revisão. Algumas que a gente já finalizou, a gente já tá fazendo essa revisão, tá bom? Então vamos lá com a Pro, tá? Nós já estamos finalizando. Não se esqueçam de deixar tudo direitinho aí no seu livro, não faltando nada, tudo corrigidinho, tá bom? Combinado? Muito bem, página 46, a Pro deixou de tarefa, lembra? 46 e a 47. E agora nós vamos corrigir, tá bom? Então vamos com a Pro. 1. De acordo com o texto... Gente, que texto? O texto da Anita Catarina Malfatti, ó, o skatista amarelo, esse texto aqui, tá bom? De acordo com o texto ali de Anita... Gente, e essas perguntas estavam fáceis, né? Olha só. Quem é e como se caracteriza a protagonista da história? Então, como se caracteriza a Anita? Como que ela é? Ela é uma adolescente curiosa, que mais? Que tem amigas, né? E que está estudando sobre artistas brasileiros, né? Na Semana de Arte Moderna. E a Semana de Arte Moderna. É isso? É só isso que a gente tem de informação no texto sobre ela, tá? Então, era só isso que vocês precisavam escrever aí, tá? Que ela era uma adolescente curiosa e que tinha amigas, né? Ali na escola. E que ela estava estudando sobre artistas brasileiros e a Semana da Arte Moderna. Número 2. Por qual motivo a narradora personagem, né, porque era a própria Anita que estava contando sua história, se torna uma homônima? O que isso quer dizer? Até explicou lá, né? Homônima. Isso mesmo, gente. É que o pai e os pais dela, né, aproveitando que tinha ali o sobrenome do pai, que era o mesmo sobrenome da artista, acabaram colocando o quê? O mesmo nome da artista plástica no nome da menina. Exatamente o mesmo, Anita Catarina Malfatti. O mesmo. Nome e sobrenome, tudinho. Por isso ela é homônima. Tá bom, gente? É isso. É ter o mesmo nome de outra pessoa. Igual, nome e sobrenome. Tá bom? Número 3. O título combina com o texto? O que vocês acham? Eu acho que não combinou muito. Alguns falaram não achei que combinou muito, não. Só foi falar de skate amarelo, que esse skate tá amarelo lá no final do texto. E aí? Foi colocado skate amarelo porque ali no finalzinho do texto, né, menciona um personagem que foi um garoto, né, o Mário, que fala o nome dele, que tava com roupa amarela e era skatista, né? Então era isso que era pra vocês colocarem nessa parte de justificação da resposta, tá? E sim, porque lá tinha um personagem que era com essa característica que tava falando no título. Não, porque só falou no final. Então, aí vocês tinham que falar isso, tá bom? Número 4. Apresente os personagens da história. Você vai apresentar esses personagens, descrevendo-os conforme as ideias do texto. Então vocês tinham que ir voltando lá no texto para descrever as características desses personagens. A Carol, quem que é a Carol? Isso, era a amiga, né, de Anita, que é a protagonista. E ela que fica brincando, dizendo que a Anita é parente da artista plástica Anita. Lembra? A Beth. Quem que é Beth? É a mãe de Anita, né, de Anita Catarina, não a personagem, a artista plástica, que era uma pintora amadora e que orientou a filha a fazer o mesmo. Lembra? Tá voltando lá na biografia dela. Aqui, ó. Anita Catarina Malfatti nasceu em São Paulo em 1896. Seus estudos artísticos foram orientados pela mãe,
Beth, pintora amadora. Então, Beth era a mãe da artista plástica Anitta, né? E foi ela que orientou a filha a entrar nesse universo aí da artístico, né? Nessa carreira artística. Ela era uma pintora amadora, né? Ela não era profissional, ela era uma pintora amadora. Muito bem. C. Mário. Quem que era o Mário, gente? Era o garoto mais velho, né? Que estava com roupa amarela ali, de skatista, e ele participava da excursão, da mesma excursão que a Anitta estava. Não era a excursão que a Anitta estava, mas era a excursão no mesmo lugar que a Anitta estava, né? No museu. Certo? Muito bem, viu como que era fácil, gente? Estava tudo ali no texto para vocês colocarem. Página 47. Leia o trecho abaixo. Anitta com Anitta, fim de papo. Ah, de quem é a fala acima? Da professora, né? Quando foi falar quem que a Anitta ia fazer no trabalho. Falou Anitta com Anitta e fim de papo, né? B, a quem a fala é dirigida? E isso para toda a turma, né? A professora fala para a turma, Anitta com Anitta e fim de papo. Porque eles estavam começando a falar, né? E aí a professora, para cortar a fala deles, falou isso. C, por que é uma repetição de nome nesse trecho? Qual a intenção disso? Por que a professora falou Anitta com Anitta e fim de papo? Ah, ela repete nome, mas ela não está falando da mesma pessoa. Ela está se referindo a pessoas diferentes, né? A aluna, ela se referiu que a Anitta ia ficar com a Anitta, a artista plástica, né? E a intenção dela era reforçar para a turma, repetindo que a Anitta ia pesquisar sobre a sua homônima, né? Que é a pessoa que tem o mesmo nome que ela, certo? Então, ela repetiu o mesmo nome, mas eram pessoas diferentes, né? E ela fez isso para reforçar para a turma que a Anitta faria o trabalho sobre a sua homônima, sobre a pessoa que tem o mesmo nome que ela, né? A artista plástica Anitta. D. De que outra maneira poderia ser dita a expressão fim de papo nesse contexto? E aí, o que significa essa parte fim de papo? O que ela quis dizer? O quê? Assunto encerrado, acabou. Sem discussão. Acabou a conversa. Certo? Então, essas são expressões que querem dizer a mesma coisa que a expressão fim de papo. C. Marque a principal finalidade do texto lido. A. Fazer uma biografia de uma artista plástica da Semana da Arte Moderna? Não, não foi uma biografia. Não foi a história da artista plástica. Compartilhar a história de uma garota que era homônima de uma artista plástica? Detalhar a importância do estilo cubista para a arte moderna brasileira? Só citou isso. Mostrar que devemos sempre que possível frequentar museus? Ensinar o significado da palavra homônimo, que nesse contexto equivale a xará? Foi a letra B, né? Compartilhar a história, né, de uma garota que era homônima, ou seja, tinha o mesmo nome da artista. E a história toda foi baseada nisso, que ela já tá pegando birra da artista, porque ela era ela e a artista era a artista, não tinha uma coisa a ver com a outra. E elas nem eram parentes, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas enfim, né? Então era sobre isso que a história falava. O texto girava em torno disso. Se pudesse, de que pessoa você gostaria de ser homônimo? De qual pessoa você gostaria de ter o mesmo nome? E aí? Explique o motivo. Por que você gostaria? Quero só ver. Depois na aula Zoom, vamos só ver isso aqui, hein? 7. Em quais suportes de leitura poderíamos encontrar textos como esse? Quais outros lugares que a gente poderia encontrar textos como esse da Anitta? Isso, em livros, em revista, em jornais. Para qual público? O público juvenil, né? Mais ou menos aí da idade de vocês, né? Certo? Que se identificam com uma menina que está estudando, né? Tá na escola, que faz trabalhos. A Anitta deve ter mais ou menos a idade de vocês. Muito bem. 8. Considerando a estrutura e a finalidade, podemos dizer que o texto é uma A. Notícia, pois divulga um acontecimento em um museu? Não é uma notícia. Crônica, já que parte do cotidiano de uma garota e tem humor? Fábula, por ser uma história inventada do passado e ter uma moral? Não tem nem moral. Biografia, pois aborda a história de vida de uma importante artista plástica? Não. Então só nos resta a crônica, porque parte de uma história uma história de uma pessoa, do cotidiano dessa pessoa, e tem um pouco de humor. São características da crônica.
Muito bem, vamos lá para a página 48. Vamos lá, Capro? Essa nós vamos fazer juntos, tá bom? Você sabia? A crônica se caracteriza por ser uma narrativa breve que representa situações do dia a dia e busca tornar a literatura mais próxima do cotidiano das pessoas. Geralmente apresenta o humor, a crítica, a reflexão e outros recursos. Alguns cronistas brasileiros, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, Luiz Fernando Veríssimo, Moacir Scliar e Machado de Assis. Esses são alguns dos cronistas brasileiros, tá bom? Pronto, relembramos, né, porque acho que vocês já sabem o que é crônica, né? Relembramos aí o significado, o conceito de crônica, que é uma história contando o cotidiano, algo que a gente possa se ver, né, nessas histórias. Por exemplo, vocês se relacionar com essas histórias, vocês puderam se relacionar com a história da Anitta, vocês também têm essas coisas, essas questões de ter que fazer trabalho, estar na escola, de lidar com tudo isso. Então, a crônica geralmente faz isso, e ela tem alguma crítica, algum humor, né? Essas são características da crônica. 9. Partindo das ideias do texto e de outras leituras que você faz durante o ano, explique a importância da arte para as pessoas, a sociedade, a escola. Gente, qual que é a importância da arte? Essa é uma questão que vocês têm que responder, é pessoal. Qual que é a importância da arte de ser expressada? A arte é muito importante, né? A gente pode perceber isso diariamente, o que a gente consome, o que a gente vê, o que a gente ouve, tudo isso faz parte da arte, né? Então é sim muito importante. O clipe, por exemplo, que vocês gravaram, que foi gravado aí, alguns não participaram, mas a maioria sim, é uma arte, certo? Que quer passar uma mensagem, quer expressar algo que é muito importante, certo? Então, vocês precisavam colocar aí qual a importância da arte para as pessoas, né? Expressão de sentimentos, expressão de emoções. Então, assim, e para a sociedade, qual a importância da arte para a sociedade? Manter as pessoas informadas, pensantes. A arte desperta emoções diferentes. Quando você vê um quadro, você pode sentir uma coisa. Quando a pessoa vê, ela pode sentir outra. Você ouvir uma música pode te relembrar alguma coisa importante da sua vida. Então, gente, a arte é muito importante. Mas era uma questão de vocês, tá bom? Vocês que iam colocar aí de acordo com a opinião de vocês. Próxima página, 49, tá bom? 10. Compare os dois trechos abaixo. Anitta, a professora diz meu nome em voz alta. B. A professora dizia o meu nome, Anitta, em voz alta. A. No trecho A, quem está dizendo Anitta é a professora. Por que podemos afirmar isso? Porque logo depois o narrador fala, né? Que é a professora que está falando. Então é isso. Já colocaram aí? Entenderam direitinho? Muito bem. Qualquer coisa, pausem o vídeo, voltem, tá? Vocês precisam deixar tudo muito bem colocado aí no livro, tá? Completinho. B. Que sinal de pontuação aparece antes do nome da menina no trecho A? Qual? Travessão. Nós estudamos sobre ele. Travessão. Por que ele foi usado? Para introduzir o quê? A fala direta da professora, para iniciar uma fala, né? E para separar ali, depois da fala da professora, para separar a fala do narrador, né? Porque tem travessão, Anitta, aí tem exclamação e tem travessão de novo, para fazer o quê? Essa separação entre a fala do personagem com o narrador, certo? Então, além de introduzir a fala, o travessão também fez essa separação entre a fala da personagem com a fala do narrador, tá bom? C. A autora só usa esse sinal para indicar a fala direta dos personagens? Justifique sua resposta com trechos do texto. Não. Ela usa outro ponto. Voltem lá no texto, ó, na página 44 e 45. Qual outro que ela usa, gente? E aí? Vocês conseguem achar lá? As aspas, muito bem.
E o que ela, qual é um trecho que a gente pode ver lá, ela falando, com as aspas? Aham. Onde será que está aquele jornal que fala da exposição em comemoração à Semana da Arte Moderna? É uma fala direta e está entre o quê? Aspas ao invés de travessão. Então, a aspas também tem essa função. E nós já vimos isso, lembra? A gente estudou sobre a pontuação. D. Em qual trecho a narradora coloca a personagem falando dentro do próprio texto? Explique como você descobriu isso. Então, qual dos trechos? No A ou no B? Muito bem, no trecho B. Por quê? Porque ela fala, a fala da personagem, ela é dita indiretamente. Olha lá, ó, a professora dizia meu nome é Anitta em voz alta, né? Então, essa fala da personagem é apresentada de forma indireta pelo narrador, certo? Pela narradora, no caso, né? Que era a própria Anitta. Então, no trecho B lá, ó, a professora dizia meu nome é Anitta em voz alta. Então, essa fala da personagem é colocada de forma indireta pela narradora. É a própria fala dela, né? Porque a narradora é personagem também. Certo? Deu para entender aí? Legal, né, gente? Lembra de discurso direto e indireto? Opa, outra coisinha que a gente já viu. 11. Na atividade anterior, quais diferenças podem ser percebidas no trecho B ao compará-lo com o trecho A? Comente com os colegas e registre as conclusões a que chegaram. E aí, gente? Olha só, no trecho B não é usado os dois pontos, né? Porque para ser dito lá o trecho A precisa dos dois pontos, aí parágrafo e travessão, né? No trecho B não precisou dos dois pontos e nem do travessão para ser iniciado. E aí? O tempo verbal também, ó. Porque lá no trecho A fala, Anitta, a professora diz meu nome em voz alta. Então aí o diz, ele tá o quê? Pretérito, né? Ele tá no, aliás, ele tá no presente, certo? Ele está no presente. Agora, porque diz, né? No trecho B fala o quê? A professora dizia meu nome, Anitta, em voz alta. Dizia é o quê? Pretérito. Mas é pretérito o quê? Imperfeito, porque dizia dá o sentido que ela falava sempre o nome da Anitta, certo? Então, no trecho B, vamos recapitular. No trecho B não precisou usar os dois pontos, nem depois do travessão para iniciá-lo, né? E, além disso, o tempo verbal mudou, porque no trecho A está no presente, o verbo diz, né? A professora diz meu nome. E no trecho B está no pretérito imperfeito, porque a professora dizia meu nome, dá a impressão que ela ainda estava, que ela dizia sempre, certo? Então, por isso que tem essas diferenças aí entre esses trechos, tá bom? Número 12. Transforme o discurso indireto abaixo em direto. Anitta olhava para a exposição de sua xará e dizia que estava encantada. Como que vocês podem escrever? Lembra que é o quê? Agora você tem que transformar a fala de Anitta em direta. É direta agora, é a Anitta que vai falar. Isso. Anitta olha para a exposição de sua xará e diz, dois pontos, parágrafo, travessão. Estou encantada! Exclamação. Né? Viram só como a gente transformou de um discurso indireto para um discurso direto? Lembrando que o discurso indireto é aquele em que é falado, né, é citada a fala de algum personagem, de alguém. E aí é escrita. Agora, no discurso direto, é a própria fala da pessoa que é escrita, tá bom? Não é o comentário dessa fala, nem a citação dessa fala. Não, é essa fala, a própria pessoa falando da boca dela. Não é ninguém falando sobre o que a pessoa falou, tá bom? Então, diretamente fica, Anitta olha para a exposição de sua xará e diz, dois pontos, estou encantada. Olha só, colocamos a própria fala da Anitta, tá bom? Meus amores, é isso. Agora para casa vai ficar a página 50, 51 e 52. E, gente, tá muito fácil, tá bom? Tá muito tranquilo, tá? Ali na página 52, na 22, tá falando para vocês buscarem na internet duas obras da artista plástica Anita Malfatti.
E aí vocês vão elaborar uma frase relacionada a cada uma das obras e vai destacar o sujeito, tá bom? Então, Pro, eu não consegui imprimir. Pode copiar o desenho, você fazer o desenho mesmo, tá bom? Não tem problema nenhum. Combinado, meus amores? Então é isso. Página 50, 51 e 52 de tarefinha. Façam bem direitinho. Qualquer dúvida, escrevam pra Pro lá no app, tá bom? Que a Pro tá aqui pra isso, tá? Um super beijo e até a próxima aula.